Seu Direito, todas as sextas-feiras, com o advogado especialista em Direito Público e Eleitoral, Marcelo Pellegrini. Doutor Marcelo, muito boa tarde, bem-vindo. Olá, Guarizo, boa tarde aos ouvintes, à Rádio CBN. E a gente sempre fala que o assunto que a gente conversa com o senhor aqui é o assunto das torcidas organizadas, né? Na semana passada, o senhor já falava sobre a provável inelegibilidade, acertei pela primeira vez a palavra, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e por 5-2, realmente o TSE condenou o ex-presidente por usar a reunião com embaixadores para divulgar mentiras e atacar o sistema eleitoral. Primeiro, né, para quem não ouviu a semana passada na audiência rotativa do rádio, como especialista em direito eleitoral, o senhor concorda com essa decisão? Se o senhor fosse um dos magistrados, também votaria para que ele ficasse inelegível? Concordo, Guarizo, eu concordo com a decisão. Ela, na visão dos que votaram, ela já era baseada em recentes precedentes e se caracterizou aí na visão do colegiado o abuso político e o abuso dos meios de comunicação. Qual é o recado, né, no bom português, que o tribunal tenta dar para a sociedade? Aquele que, usando do cargo, usando de estatais e usando de fake news, tudo isso junto vai levar sempre a um abuso, seja do presidente, seja do vereador. E o senhor sabe, né, doutor Marcelo, como eu digo, tem torcidas organizadas, porque vai ter, a gente sempre pergunta aqui, juridicamente falando. Mas, por exemplo, já chegou mensagens da seguinte maneira, doutor Marcelo: ou então o ex-presidente não pode expressar uma opinião? Questionar o sistema é opinião? Pode, não, são duas coisas absolutamente distintas. Vamos lá. O direito de liberdade de expressão é um direito fundamental, está lá no artigo 5º. Às vezes, um direito fundamental colide com outro direito fundamental. E os dois estão no mesmo local da Constituição, não há uma hierarquia entre eles. Tecnicamente, é isso. E toda vez que há um choque de direitos fundamentais, é o que a gente chama dos hard cases, né? E a doutrina hoje mais aceita no mundo, né, ela é oriunda do professor Dworkin de Harvard, é no sentido de, naquele caso concreto, ver qual direito fundamental se sobressai mais ou menos, qual deve ser privilegiado. O que houve nesse caso? A par, né, do direito de liberdade de expressão, ele não é uma página em branco que se pode dizer tudo. Você não pode se esconder atrás da liberdade de expressão para atacar a democracia. Você não pode se esconder atrás da liberdade de expressão para defender uma guerra. E aqui estamos falando de outros princípios constitucionais, não nos limitando à questão eleitoral. E você não pode utilizar da liberdade de expressão como um escudo, né, de violar as instituições. As instituições também são cláusulas pétreas. E aí a gente vê a divisão 5-2, né? 2 ministros, um deles, Cássio Nunes Marques, indicado pelo próprio Bolsonaro, o outro, Raul, me fugiu o nome agora, que Araújo. é do Araújo, do TSE, eles votam contra. É uma lei, vamos dizer, uma interpretação diferente de cada um. Por que não dá unanimidade se ele cometeu uma transgressão? Eu acho que o colegiado, Guarizo, é para essa finalidade, né? Tinha até aquela máxima futebolística lá, que toda unanimidade é burra, que veio do futebol lá com eu não me lembro agora o cronista. João Saldanha. O Saldanha. Mas o fato é o seguinte, é bom que se tenham divergências, né? Nesse ponto aí, nós temos aqui na rádio, nós temos aqui nos nossos ouvintes, eu tenho lá no meu escritório, né? Uhum. Eu acho que as divergências têm que ser muito respeitadas, de um lado ou de outro. Uhum. Nós temos lá 2 ministros de tribunais diferentes, um nomeado pelo presidente Bolsonaro, outro não nomeado pelo presidente Bolsonaro. Que é Alexandre de Moraes. Que é o Raul Araújo, que está no STJ antes. Sim. Né, tô falando dos 2 votos que eles foram favoráveis. E é absolutamente, né, natural uma divergência. Eu encaro isso como se tivesse uma vista, encararia muito bem. Seria legal, uma sugestão que eu dou, teve o voto do ministro Floriano, que é um voto do advogado da classe dos jurídicas, que é muito didático. Sim. Ele evitou aí o tecnicismo precioso das discussões do colegiado, e na fala dele, ele deixou muito claro os 4 requisitos do abuso, a violação dos 4, aonde nos autos estava cada violação, que, somados, geraram aí a inelegibilidade do ex-mandatário da nação.
A minuta do golpe, ela fez parte desse julgamento também? Ela fez parte, por maioria dos votos do ponto de vista técnico, mas a maioria dos votos que entendeu pelo abuso disse que era desnecessária a minuta do golpe para se chegar a esta conclusão, lastreado nos fatos ocorridos e nos precedentes da corte. Quer dizer, então ela não foi, digamos assim, o item substancial que gerou a condenação. Agora, se a gente pegar, né, declarações de Jair Bolsonaro quando era presidente, brigando muito com o STF, principalmente com o ministro Alexandre de Moraes, que votou, até o senhor estava comentando fora do ar aqui, de uma maneira bem serena, né? Não partiu para o embate contra o ex-presidente. E agora, ironicamente ou não, o STF é onde Bolsonaro tem que recorrer para tentar reaver os direitos políticos. Né? As instituições são assim, né? As pessoas vão mudando de cargos, vão entrando as nomeações, e é muito comum que, né, o mundo é redondo, né? Que lá na frente você esbarre a favor ou contra algum amigo ou inimigo político, né? Adversário, digamos assim, né? Sem um juízo de valor negativo. A questão do recurso supremo é um direito que o presidente Bolsonaro tem, e ele, pelo que eu vi aqui no caminho, ele vai exercer, diz que vai exercer. Sim. E você tem 3 dos 11 ministros do Supremo que têm assento no TSE, que já tem uma manifestação. 2 entendem que ele violou o abuso e 1 entende que não violou. Né? Quando esse cara chegar ao Supremo, caberá ao plenário e os 8 que ainda não se manifestaram, né, tomar aí o veredito final, e é um caso que o Supremo deve enfrentar. Bom, dá para ter ainda liminar, se bem que isso vai acontecer quando chegar uma eleição, né? A gente não, por mais que alguém tenha dito aí que Jair Bolsonaro pode sair candidato a vereador no Rio de Janeiro, a gente vê isso como piada, né? Porque um ex-presidente da República querer ser vereador, mas é mais pensando em 2026. Ainda pode ter uma guerra de liminares até lá. O que pode acontecer daqui para frente? Antes eu não vejo espaço, né? Por exemplo, no direito, né, de forma muito simplificada, uma liminar para defender um direito, você tem que ter 2 requisitos básicos, né? Você tem uma boa tese e você precisa dessa liminar neste momento, né? Que a gente tem os nomes técnicos para isso. Tese, o presidente Bolsonaro tem a dele, né? A gente tem que respeitar. Aliás, o advogado dele é um ex-ministro do TSE extremamente qualificado, o Dr. Tarcísio. Só que ele não é candidato esse ano a nada, você não tem eleição. Então, acho que no momento que ele se candidatar a qualquer cargo que ele quiser, ele poderá pleitear ao Supremo uma suspensão da decisão do TSE, e vai caber ao relator do Supremo apreciar isso. No caso do Deltan Dallagnol, recentemente, como ele estava no cargo, ele tentou uma liminar no Supremo para suspender os efeitos da decisão para continuar deputado, mas não teve êxito na sua demanda. E no caso, por exemplo, do agora presidente Lula, quando ele tenta sair candidato em 2018, ele está preso, foi negado. Né? Foi negado, o próprio TSE negou. Sim. Foi o próprio TSE, e se eu não me engano, o ministro Fachin foi o único vencido por 6-1 em 2018. O tribunal entendeu que o presidente Lula não tinha condição de elegibilidade em razão da condenação colegiada de 2º grau que ele tinha no TRF4 com relação ao triplex. Salvo o menor juízo, foi isso que aconteceu. Bom, e na entrevista que o senhor já citou de Jair Bolsonaro, ele diz que foi julgado pelo conjunto da obra, não somente pela reunião dos embaixadores, e aí ele gosta muito, né, quando ele diz o seguinte, que não teve corrupção. Realmente, isso não é um caso. Condenação por corrupção. Tem razão no que ele está falando. Nisso ele tem razão. Total. Mas precisa ter corrupção para a pessoa ficar inelegível? Não, são N hipóteses de inelegibilidade, né? A própria Lei Complementar 6490, depois complementada pela Lei da Ficha Limpa, ela fixa lá umas 20 hipóteses de inelegibilidade. E uma delas é abuso do poder econômico, financeiro, político ou meios de comunicação. Pode não chamar de corrupção, mas tem que chamar de abuso, né? É o que aconteceu, né? Sem dúvida alguma, né? Tem a regulamentação própria para esse tipo de ilícito. Assim como existem outras cláusulas de inelegibilidade, né? É que essas talvez sejam as mais comuns, né? E que estão em discussão nesse momento no tribunal. Mas existem várias questões que levam à inelegibilidade. Bom, e essa questão de ter chegado a esse ponto, a gente está vendo na televisão aqui ao mesmo tempo, apoiadores de Bolsonaro repercutem inelegibilidade. Já errei de novo. Inelegibilidade. Muito obrigado, doutor Marcelo. O nome, não, a gente tem que mudar isso aí. Complexo. Por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas se manifestou contra, o ex-presidente General Mourão se
manifestou contra, Valdemar Costa Neto, presidente do partido, Ciro Nogueira. Pode também dar uma insegurança jurídica essa Eu não essa vejo, decisão? eu vejo também com serenidade. Eles têm o direito de liberdade de expressão de discordar de uma decisão judicial, né? Isso faz parte da dialética, faz parte do direito, faz parte da democracia. E também o fato do presidente Bolsonaro criticar algumas decisões do Supremo, também não há problema algum. O que ele fazia era ir um pouco além, né? E foi isso que o Tribunal Eleitoral entendeu. Agora, a crítica faz parte, né? Eu acho que o tribunal, as sessões são públicas, né? Hoje todo mundo assiste e está sujeito a críticas, né? Intempéries. Eu mesmo concordo com algumas decisões, discordo de outras e vida que segue. Exato. Eu evitei trazer comentários de ouvintes exatamente por isso, né? Porque hoje em dia existem torcidas organizadas de política, mas algo que o Cláudio de Capivari pegou aqui, essa eu leio porque já aconteceu na semana passada, já foi falado na semana passada. O ex-presidente se esqueceu que foi eleito pelo sistema que ele estava questionando. Teve isso também, né? Essa não é uma questão desse processo, né? Que discutia aquela reunião que ele fez com os embaixadores. Mas o ouvinte está muito certo, né? Desde 98, todos os membros do Parlamento Federal foram eleitos pelo voto digital, né? Isso. Da urna eletrônica. Inclusive, o presidente Bolsonaro, em 5 ou 6 oportunidades para deputado e numa oportunidade para presidente da República, né? Com então, certeza. os filhos, né, foram eleitos, né? Vereadores, deputados estaduais, Isso. senadores, pelo mesmo. E é o sistema que vigora no país. E ele, quando é questionado de os filhos estarem na política, ele diz: eu não obriguei ninguém a votar nos meus filhos, né? Tem isso também. Né? Foi eleito dessa forma, né? Então é uma emenda constitucional que teria que mudar isso, salvo o menor juízo. O Congresso rejeitou essa emenda que mudaria isso na eleição passada, né? A gente não tinha como não falar desse assunto hoje. Semana que vem trazemos outros assuntos do direito jurídico eleitoral com o advogado Marcelo Pellegrini, que está